A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu quero estar falando aqui a respeito do milênio, continuando ali o que eu falei no vídeo anterior, né? Eu falei sobre Gog e Magog e eu falei que existe uma profecia que está relatada lá a respeito dos 7 anos que as armas de Gog vão ser utilizadas para fazer fogo e os 7 meses que eles serão enterrados. E isso só pode se cumprir no fim dos tempos, depois que o Senhor Jesus volta, e que, portanto, o milênio é na Terra, e é um milênio literal. Agora, eu vou falar aqui sobre o milênio, só que eu quero abordar o capítulo 11 e o capítulo 65 do profeta Isaías. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês que esses dois capítulos, eles estão conectados. Então, são 2 capítulos que eles deveriam ser somados. Infelizmente, tem pessoas que eles acreditam em Isaías 11, isso é bom, mas eles não acreditam em Isaías 65, sendo que são 2 capítulos que estão relacionados, sabe? E pela leitura, os irmãos vão conseguir entender o que eu estou falando. Tem pessoas que nem lembram o que está escrito em Isaías 11 e nem lembram, muito menos ainda, o que está escrito em Isaías 65. Porque Isaías 11 é um texto mais famoso. Agora, Isaías 65 é um texto que poucas pessoas conhecem, né? Então, dá para perceber que os 2 capítulos são inteiramente ligados, beleza? Então, eu vou começar a leitura em Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, primeiramente, está falando ali sobre Cristo, que ele iria vir da linhagem de Jessé, que Jessé foi o pai de Davi, né? Então, Cristo ele vem da linhagem de Davi, e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, e ele vai julgar a terra com justiça. Então, mostrando que o reino dele é de fato na terra. E esse texto de Isaías 11, ele de forma nenhuma poderia estar se referindo à eternidade, porque existe uma diferença entre a eternidade e o milênio. Milênio é uma coisa, eternidade é outra. E o texto de Isaías 11 mostra que está falando sobre o milênio. Os próximos versos vão mostrar que realmente é no milênio. A leitura continua. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, em primeiro lugar, vai reinar uma harmonia entre os animais, e a prova de que é no milênio é porque uma criança vai pôr a mão na cova da áspide, né? Na cova de uma cobra. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala do leão, da vaca, da ursa, desses animais, a gente entende que vai existir animais nesse período que está relatado em Isaías 11, certo? Agora, se uma criança vai pôr a mão na cova de uma serpente, significa que nesse período que está sendo relatado em Isaías 11, vai existir a serpente, lógico, uma serpente o animal, né? Porque Satanás vai estar preso no abismo. Mas a criança vai poder pôr a mão na serpente, então é porque também haverão crianças. E de onde que essas crianças vieram? Então, essas crianças elas não podem ter nascido na eternidade. Afinal de contas, Deus ele concedeu o poder de escolha para os anjos, Deus concedeu o poder de escolha
para os homens, Deus concedeu o poder de escolha para todos os seres que ele criou. Então, se nascerem crianças na eternidade, indica que elas poderiam escolher o mal mesmo na eternidade. E é algo que não faz muito sentido. Eu digo que não faz muito sentido porque é no milênio que essas crianças vão nascer. E isso vai estar sendo relatado lá em Isaías 65, com muito mais detalhe. Que não é um texto que ele foi anulado, que Deus não pode cumprir porque Deus prometeu, mas o povo não quis. Esses argumentos são falhos com a própria leitura do texto. E aí os irmãos puderam ver também que não se fará mal nem dano algum em meu santo monte. Então, monte no sentido do monte de Jerusalém, né? É a cidade ali em Jerusalém. Então, mostrando novamente que é na terra mesmo. E o período de Isaías 11 está se tratando do milênio, é como eu disse. Agora, vai ter linhas que vão negar que o milênio é na terra, que a eternidade é na terra. Eles acreditam que a gente vai para o céu, morar para sempre e acabou a história. E vai ter outras linhas que eles acreditam que o milênio é no céu, só que a eternidade a gente vai voltar para a Terra, né? Então, é um pouco difícil de desmontar essa segunda linha, porque é muito complexo tudo que eles criaram. Então, se a gente mostrar textos onde a gente vai estar na Terra, eles vão falar que tudo isso se aplica à eternidade. Se a gente mostrar textos falando a respeito de tudo isso que eu estou falando, eles vão sempre transferir todas essas promessas do milênio para a eternidade, sendo que na maioria das vezes que os profetas falam sobre os tempos vindouros, do mundo vindouro, eles sempre se estão referindo ao milênio, porque a eternidade é algo que não que os profetas não viram, porque a gente sabe que tem um 8º dia na festa dos tabernáculos, e aquilo ali aponta para o 8º milênio, mas porque o milênio, ele é o 7º milênio, né? E aí, a partir do 8º dia, é que inicia a eternidade, né? Mas, de qualquer forma, então, assim, eles tinham profecias ali falando a respeito desse período, mas tem muito mais detalhes sobre o milênio. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Essa questão da glória ser a morada é porque, na verdade, a tradução ela é um pouco incompleta, porque a palavra que aparece ali é descanso. O seu descanso será glorioso, mostrando que Deus trabalha e vai chegar um dia que ele vai descansar. E aí é como se passassem 6.000 anos onde Deus está trabalhando com a humanidade e vai chegar um 7º milênio onde vai haver um descanso. Ainda que Deus vai continuar trabalhando com a humanidade, mas Satanás estará preso. Então Deus vai sentir descanso. É uma expressão. E tudo isso está relacionado ao sábado, está relacionado ao 7º milênio, a 6.000 anos de pecado e 1.000 anos de descanso, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam e Deus se cansa com os nossos pecados. Então Deus só pode descansar no período onde houver um repouso desses pecados, num momento onde Satanás estará preso, que é nesse período de 1.000 anos. Por isso que foram 6.000 anos e agora a gente vai entrar no 7º milênio, que é o milênio, os 1.000 anos de Apocalipse. Apocalipse 20. Então, eu acredito que não é tão difícil entender tudo isso que eu estou falando, mas caso você não tiver entendido, acompanhe os vídeos que você vai entendendo aos poucos, beleza? Então, agora eu vou começar a leitura em Isaías 65. E eu vou provar que Isaías 11 com Isaías 65 estão conectados. A partir do verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então, Deus está prometendo criar novos céus e nova terra. Então, claramente, Deus está começando a falar aqui a respeito de um tempo vindouro, né? Só que aí, quando passa para o próximo versículo, vai falar que Deus vai criar paz para Jerusalém. E aí, eu já vi
pastores lendo isso e falando assim, aí ó, tá vendo? Isso aí era uma promessa que Deus ia se cumprir lá no tempo de Isaías. Só que o povo não obedeceu, então já que o povo não obedeceu, aí Deus não criou novos céus e nova terra. Sendo que no tempo ali de Davi, de Salomão, o povo obedeceu a Deus, pelo menos por um período, né? O povo obedeceu a Deus. Vários momentos ali dos juízes, por exemplo, o povo obedecia a Deus. E Deus não criava novos céus e nova terra, né? Não é se todas as pessoas hoje se converterem, não é que Deus vai criar novos céus e nova terra. Existe um tempo determinado para isso, que é o tempo onde Cristo volta, né? Ainda que todas as pessoas do mundo se convertessem hoje, Deus não iria criar os novos céus e a nova terra hoje, porque a gente ainda seria provado, a gente iria ter filhos, e esses filhos seriam provados também para ver se eles iriam permanecer na nossa fé, e também porque não é que o mundo todo vai se converter, mas eu só estou levantando essa hipótese. Jesus não iria voltar imediatamente, isso não iria acontecer. Mas, quando essas pessoas leem Isaías 65, eles precisam negar Isaías 65, porque vai falar coisas muito interessantes. Vai continuar assim. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então essas promessas que Deus está fazendo é que crianças não vão viver poucos dias, né, no sentido de morrer recém-nascido, e nem haverá velhos que não completem os seus dias. Então, mostrando ali que terão crianças, terão velhos, e olha que interessante isso. Vai continuar. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. É evidente, irmãos, que Deus ali, quando ele está falando a respeito dos filhos, né, a gente sabe que os que ressuscitarem e forem igreja e tal, eles não vão ter filhos, eles não vão casar. Mas Deus está dizendo que no período em que ele criar novos céus e nova terra, pessoas terão filhos. E essas pessoas que terão filhos, que é o povo, faz parte do povo de Deus, mas eles não são igreja, eles são o Israel segundo a carne e as nações. Então, tanto as nações como Israel segundo a carne, eles gerarão filhos, né, que são uma bênção. Mas a igreja, eles serão não privados disso, né, mas eles terão outros ofícios, né. Então, cada pessoa no seu devido lugar. E as nações e o Israel segundo a carne continuarão gerando filhos. Afinal de contas, eles terão que povoar a terra, né, já que pouquíssimas pessoas restarão quando o Senhor Jesus tiver voltado, né? Então muitas pessoas terão morrido, né? Então as poucas que tiverem sobrado, eles irão se multiplicar. Como vai continuar? E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E esse último versículo, onde fala que o leão comerá palha com boi, o cordeiro e o lobo andarão juntos, tudo isso, se você está na Bíblia ali, você vai poder ver uma nota de rodapé onde mostra que esses versos eles se repetem lá em Isaías 11, que é o que eu acabei de ler, mostrando que Isaías 65 está conectado com Isaías 11. E para esses que dizem que Deus ia, no tempo de Isaías, criar novos céus e nova terra, essas promessas se referem só àquele tempo, e Isaías 11, ele se refere ao tempo vindouro mesmo, do milênio, ou da eternidade que seja, eu gostaria de entender por que Deus repetiu então as mesmas expressões de Isaías 65 em Isaías 11 e vice-versa, né? Porque são idênticas. Deus está fazendo isso para mostrar que são dois textos diferentes falando do mesmo período de tempo e não
dois textos falando de duas coisas diferentes, sabe? Até porque, se você entende que Isaías 65 era uma promessa que Deus ia criar novos céus e nova terra lá naquele período, é algo assim completamente sem nexo. Onde que Deus ia prometer criar novos céus e nova terra lá no tempo de Isaías? É algo que não faz sentido nenhum, entende? É justamente aquela profecia se refere ao tempo do fim, ao tempo que o Senhor Jesus volta, a sétima trombeta é tocada. Esse vídeo sobre o milênio, eu espero que ele tenha te edificado. E se ficou dúvidas, então eu peço para que você possa mandar nos comentários, para que você leia mais também, e você possa ler Isaías 11 e também Isaías 65 e entender que isso vai se cumprir no período literal de 1000 anos na Terra após a volta do Senhor Jesus, entende? E não ficar inventando desculpa para não querer que Isaías 65 e Isaías 11 se cumpram. Beleza? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deus abençoe.